Somos o grupo com a temática de ligas de aço Maraging para a cadeira de materiais metálicos 1, ministrada pelo professor Eduardo Luiz Schneider. Os alunos do grupo são Max Opperman e eu, o Guilherme Sapuda. Para começar essa temática, a gente tem que primeiro explicar o que são os aços microligados, já que toda liga de aço Maraging é microligada. O termo aço microligado refere-se a um grupo de produtos de liga de aço melhoradas por meio da adição de pequenas quantidades de vários outros elementos. Esses elementos de liga servem para melhorar as características físicas e de trabalho do aço, tanto a quente quanto a frio. Os aços microligados são às vezes utilizados em combinação com outros elementos, os de reforço, como boro, molibdênio, cromo, níquel e cobre. A sua utilização é sempre acompanhada de um controle rigoroso de impurezas, como enxofre, oxigênio e fósforo. Ao utilizar um processo de resfriamento controlado após a forja quente, os aços microligados podem atingir tensões de ruptura altas sem tratamento térmico. Consequentemente, os aços microligados estão ganhando popularidade como substitutos dos aços de baixa liga, porque eles precisam de todo aquele tratamento térmico, ele precisa ser revenido, temperado para melhorar a resistência, e daí sofrer um tratamento térmico para alívio de estresses e coisas assim. Além disso, ao eliminar a necessidade de tratamento térmico depois da têmpera, os problemas associados ao tratamento térmico, como a distorção, rachadura, corrosão, também são eliminados. Isso é uma baita vantagem para os microligados. Esses aços microligados são aços de baixa liga ou pouco ou média concentração de carbono, com adição de elementos como nióbio, titânio, vanádio e zircônio. Essas adições aumentam a resistência do aço, né, um aço microligado, e adições controladas de enxofre e ocasionalmente telúrio também são adicionados para, como a gente já viu, melhorar a usabilidade. O reforço por elementos microligados permite uma redução drástica do teor de carbono da liga e, por consequência, melhora muito a soldabilidade e a tenacidade do entalhe. E, finalmente, o que são os aços Maraging? Os aços Maraging é uma liga extremamente baixa em carbono e rica em níquel, mas conhecida pela sua microestrutura maleável e robusta. O termo é composto de Mar, que vem de martensita, e Aging, o tratamento térmico de envelhecimento. O que diferencia o aço Maraging de outros aços é que ele não obtém sua resistência dos compostos como carbono, mas sim, resistência dos compostos com carbono, mas sim pela precipitação de compostos intermetálicos, com níquel, cobalto, titânio e molibdênio. Eles são aços martensíticos, que são submetidos ao endurecimento por envelhecimento, a uma temperatura na faixa de 450 a 500 graus Celsius. Se entende que esse endurecimento por envelhecimento venha da precipitação dos compostos intermetálicos, como Ni3MO, Ni3Ti. Também se sabe que a presença de cobalto pode influenciar a reação, porque diminui a solubilidade do NMO na martensita, compostas de ferro e níquel, o que auxilia o envelhecimento. Como a precipitação está ligada a compostos como níquel, molibdênio e titânio, é importante ter cuidado com as concentrações de cada um desses elementos. É interessante pensar que, nesse caso específico, o carbono acaba sendo um grande vilão, porque ele gosta de precipitar carbetos com esses elementos metálicos. Mas isso acaba aumentando a fragilidade da peça, que é justamente o que a gente não quer. Em geral, o teor de níquel, para dar em números, né, fica entre 15% a 25%. O percentual de cobalto varia de 5% a 15%, molibdênio de 2% a 7%, titânio de 0,1% a 2% e alumínio de 0,05% a 0,2%. Nesse diagrama, a gente pode ver que é uma relação de tempo por temperatura que simplifica o tratamento térmico realizado na produção dos aços Maraging. Primeiro, a gente tem a têmpera, a água para a formação da martensita, e a partir da austenita, ferro-níquel, né? E, por fim, temos um aquecimento da peça, a temperaturas em torno ali de 450 a 500 graus Celsius, para ter o envelhecimento, que é a precipitação de outras fases sólidas. As aplicações dos aços Maraging. Os aços Maraging são usados em várias aplicações, desde as aeronaves, com aplicações que incluem trem de pouso, caixa de motor de foguete, aplicações assim que requerem uma alta relação de resistência e peso, porque tem que ser econômico, né? Até aplicações mais brutas, como em formas para fundição.
Os aços Maradian oferecem uma boa combinação incomum de alta resistência à tração e elevada resistência à fratura. Essa rara combinação de resistência e tenacidade é o que torna ele crítico na utilização para aplicações de alta performance. O motivo central para essas aplicações especiais para foguetes, além da resistência, é também a usinabilidade da liga, que pode ser laminada em chapas finas, e a resistência à temperatura, porque essas ligas mantêm geralmente suas propriedades mecânicas até uns 400 graus Celsius, então é muito bom para, por exemplo, caixa de motor de foguete. Podemos ver aqui nessa tabela que compara ligas Maradian, né, que elas apresentam uma resistência à tração que varia de uns 1.400 a 1.500 megapascals para o grau 200, né, até mais ou menos uns 2.400 por grau 3.000, desculpa, por grau 350. O que deixa bem escancarado o motivo de estarem na categoria de materiais de ultra alta resistência. Lembrando que tudo isso é aliado a uma ótima soldabilidade. Também podemos ver que com a ausência de cobalto, não é mais possível fazer algum tipo de tratamento térmico, por causa do aumento da solubilidade dos elementos de liga na martensita feita de ferro e níquel. Tipos de aço Maradian. O grau 200 ele é produzido por refundição, geralmente via arco elétrico, e que é o que apresenta a menor resistência mecânica de todos os Maradian, né? Dos listados ali, né? Ele é normalmente fornecido no mercado após ser recozido, quando a martensita ainda é bem fininha, mas antes de sofrer algum tratamento térmico, além da têmpera, é claro. A gente pode fazer um tratamento térmico nesses aços, não é necessário, tá? Acaba se fazendo muitas vezes para dar um plus nas características deles, mas não é necessário. Ele é bastante usado, o grau 200, né, em componentes de asas de aeronave e rolamentos. O grau 250 ele apresenta uma propriedade intermediária junto com o 350 e o 300, mas tem uma concentração de cobalto e titânio. E módulos de elasticidade que são menores. Então ele tem menos cobalto, menos titânio e também é menor elasticidade, né, comparado com os graus maiores. Ele é utilizado para moldes de fundição injetada. Há outras ligas com adição de cobre e níquel que podem substituí-lo, obviamente, né? Porque claro que tem. Mas a questão é que quando tu faz uma liga de cobre e níquel é muito cara. Então o preço acaba que geralmente se opta pelo Maradian de grau 200. O grau 300, como outras ligas de aço, ferro, níquel, Maradian, ela é resistente, dura. Contudo, além disso, ela tem uma excelente resistência à propagação de trincas, que dá uma ótima resistência à fratura para ela. Por isso é muito utilizada nas indústrias aeronáuticas e aeroespaciais, nas carcaças de motores, trens de pouso. E nesse último caso, né, tanto o grau 300 quanto o 250 são usados para trens de pouso. Mas é que a diferença que a gente vê assim que o grau 300 é trens de pouso de aviões que necessitam de um esforço muito maior, né, uma carga muito maior. E o grau 250 ele é mais utilizado para trens de pouso de helicóptero. Grau 350 é o que vimos que tem a maior gama de aplicações puramente militares, né, por ser empregado em munição de blindagem, caixa de foguete, cano de canhão, etc. Contudo, ele também é utilizado em ferramentas industriais, em moldes para fundição sob pressão, que nem outros Maradian, e acoplamentos, que precisam transmitir todo aquele torque e rotação do eixo do motor, né? O grau 362, ele é mais uma curiosidade, porque ele tem uma aplicação muito menos bruta, assim, né? Que são as faces dos tacos de golfe, que são peças bem caras, como a gente vai se mostrar, como vai dar para ver no próximo slide. Aqui dá para ver o preço de mercado para aços Maradian, né, que varia bastante, né? Varia com tratamento térmico, formato, tamanho do lote. E tá um pouco apagado ali no print, desculpa, mas acho que dá para ver que tem vergalhão que sai tanto por $2 o quilo, enquanto tem um rolo ali que sai 200, que a aquisição mínima dele
é de 200 quilogramas e sai por $70 o quilo. Então, junto com o transporte, eu estava dando uma olhada, olhando no site, saiu uns $15.000, que era muito caro. E também dá para ver ali que na direita tem aquele peça de taco de golfe, que depois eu fui dar uma olhada, ele estava precisando por uns R$ 650 com transporte. Microestrutura de aços Meridian. Os aços Meridian são produzidos por aquecimento do aço na região da fase da austenita, que é cerca de 850 graus Celsius. Que isso se chama austenitização, né? Seguido do resfriamento lento ao ar para formar uma microestrutura martensítica. A martensita forma-se em aço Meridian após o resfriamento relativamente lento, devido ao elevado teor de níquel, que impede a formação de ferrita e perlita. A microestrutura martensítica no aço Meridian resfriado é macia em comparação à martensítica formada pelos aços carbonos lisos, por têmpera. A suavidade dessa fase também permite que o aço seja usinado em componentes estruturais. O resfriamento hipoaltético, a partir da fase austenita, resulta geralmente na formação de ferrita e perlita, enquanto que resfriamento rápido é frequentemente necessário para formar a martensita, que é o que a gente vê, né? Devido à presença do níquel, essa martensita é mais macia do que a formada nos aços carbonos, que nem eu estava falando antes. E graças ao baixo teor de carbono da liga, basicamente não se precipita carbetos, que era o que foi mencionado antes. E muito pelo contrário, se formam compostos metálicos que dependem da composição. Que a gente pode ter um composto com níquel molibdênio, níquel titânio, níquel alumínio, ou ferro molibdênio, depende das concentrações de cada um desses microligantes. Descoberta dos aços microligados em Meridian. Eles foram inicialmente propostos pelo Clarence George Bieber, da International Nickel Company lá. O trabalho dele falava que tinha uma liga com teor de níquel de cerca de 25%. Em seguida, lá em 62, outros pesquisadores da mesma empresa publicaram trabalhos sobre aços Meridian, com teor de níquel de cerca de 18%, que é o que a gente está acostumado agora para as ligas atuais, né? O que foi a composição alimentar que predominou devido à tenacidade superior. O que tornou esse desenvolvimento tão especial foi a adição muito pequena e de custo relativamente baixo de nióbio. E o efeito de fortalecimento resultante era relativamente grande para a concentração que foi adicionada. E isso ainda melhorou ainda mais a tenacidade, que já era boa. O termo microligado, aplicado aos aços, é geralmente aceito como proveniente do artigo de Bieber, o original, publicado lá em 59, que relatou os resultados de pequenas adições de teores de nióbio a um aço carbono comercial. No entanto, é possível argumentar que o termo microligação, como tal, ocorreu pela primeira vez cerca de 35 anos antes, quando pequenas adições de zircônio foram adicionadas a aços carbono simples e os efeitos foram relatados pelo Feld e Beckett, acho que é assim que se fala. Aqui são os exercícios. O primeiro deles é qual o mecanismo de endurecimento principal das ligas de aço Meridian. Elas sofrem têmpera e também tem uma precipitação de fase sólida. Mas o que dá aquele a mais para elas realmente é a precipitação da fase sólida. Qual é o elemento de liga principal em aços Meridian? Como eu estava falando antes, tem vários elementos dentro da liga, né? Mas assim, o que a gente vai ver, fora o ferro, obviamente, né? É que é aquele que tem cerca de 18%, quase 20%, que é o níquel. Por fim, por que os aços Meridian são preferidos para aplicações que precisam de economia de combustível e alta performance? Era o que eu estava falando antes, porque eles eram tanto utilizados na indústria aeronáutica e aeroespacial. O aço Meridian ele é preferido porque ele pode ser laminado a chapas finas, ou seja, menos carga para ser transportado, e ainda assim mantém sua resistência mecânica, mesmo que a temperatura seja tão alta quanto 400 graus Celsius. Então, lembrando, a gente precisa de carga baixa, porque tem que tirar do chão, né? Tem consumo de combustível, e ainda por ele ser um aço com uma resistência mecânica tão alta, isso não interfere em nenhum ponto a função dele, a peça continua boa mesmo sendo fina. E ainda resiste a temperaturas altas. Aqui tem as referências. Muito obrigado.